Vamos ler juntos Salmo 23, versículo 1? O Senhor é o meu pastor e... Vamos falar mais alto, sei também em casa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos mais uma vez? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora presta atenção, você que está aí me assistindo pelas redes sociais. O Salmo 23 é o salmo mais famoso e mais querido da Bíblia. Quem cresceu na igreja geralmente memorizou o Salmo 23. Esse foi o primeiro salmo que eu memorizei. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é um salmo que eu sei recitar de trás para frente, de frente para trás, porque é o salmo mais conhecido. E ele foi escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo, pelo poeta Davi, rei de Israel. E você sabe qual foi o contexto que levou Davi a fazer esse poema? Porque o Salmo 23 é um poema, né? Ele estava enfrentando uma crise com o filho dele. Absalão, filho de Davi, fomentou uma rebelião para tirar o reinado do pai. Davi teve que fugir de Jerusalém e ele ficou um tempo escondido de Absalão, e foi lá que ele fez essa declaração: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No Salmo 23, a gente vê uma autêntica fotografia de Deus. Ali você vê quão profundamente Deus está presente na nossa vida, quão profundamente Deus nos ama. E se você me perguntar, para quem foi escrito o Salmo 23? Para todo mundo, mas especificamente para os ansiosos. E eu queria falar sobre ansiedade, porque eu acho que nesse momento de quarentena, o trem está pegando. Eu estou reformando meu apartamento e fiquei essa semana num outro lugar, num outro apartamento, num prédio. No mesmo andar tem 3 apartamentos. Só que os outros 2 apartamentos, as famílias estavam dentro de casa, e toda vez que eu ia pegar o elevador, a gente ouve quando está conversando na sala, né? Não é que eu fico colocando o ouvido lá não, ouve. E quando foi ontem, na hora que eu fui pegar o elevador demorando um pouquinho, e eu ouvindo, ontem não, sexta-feira, a mulher com o marido: eu não estou te aguentando mais, pelo amor de Deus, se a quarentena tem que acabar, você é chato demais. E o marido fala: chato é você. Nossa, esses meninos aqui também, pelo amor de Deus, olha só o que está gerando. O pessoal dizendo: e agora, o que vai ser da nossa vida? A crise de ansiedade. Você sabia que a ansiedade é o mal do século? Você sabia que todos nós temos ansiedades de estimação? Ansiedades na vida financeira, ansiedade no trabalho, ansiedade relativa a relacionamentos pessoais, ansiedades que nos atacam no casamento, filhos, saúde física. Eu li uma pesquisa recente que a ansiedade da maioria das pessoas está baseada em, olha só, a nossa ansiedade está baseada 40% de fatos que jamais vão acontecer, 30% de conhecimentos passados que não podem ser mudados, quer dizer, você está preocupando à toa. 12% das ansiedades são geradas por críticas que na maioria das vezes nem são verdadeiras, são até injustas. 10% das pessoas ansiosas estão preocupadas com a saúde, e você sabe que a ansiedade só piora a saúde, então está piorando. E apenas 8% dos problemas reais que você deve enfrentar, que são motivos de ansiedade. Quer dizer, 92% da ansiedade que ataca a gente não vai mudar nada se a gente ficar pensando nisso. E a ansiedade é problemática por algumas razões. Primeiro, que a ansiedade é improdutiva. Vejam, ela não produz nenhum benefício. A ansiedade não resolve nenhum problema. É como você correr sem sair do lugar. É como você acelerar o carro com o motor no ponto morto. Você faz muito barulho, mas não vai a lugar nenhum. Uma pessoa ansiosa faz muito barulho, mas não sai do lugar.
A ansiedade não altera o nosso passado, a ansiedade não muda o nosso futuro, mas a ansiedade faz o nosso presente se tornar insuportável. E o pior de tudo, que o futuro é feito por cada dia vivido. E se você não consegue viver bem hoje, você não vai ter um amanhã melhor. Se você não consegue viver bem hoje, você não vai construir um futuro melhor. Outra coisa, a ansiedade é algo irracional. Você sabia que a ansiedade é igual a amplificador? Eu estou usando o microfone aqui. O que o microfone faz? Amplifica a minha voz. Faz com que a minha voz chegue mais longe. A ansiedade é um amplificador de problemas. Ela torna colinas em montanhas. A ansiedade torna pequenos problemas em criaturas gigantescas. A ansiedade é prejudicial porque o organismo humano não foi feito para ficar ansioso. É contrário à nossa natureza. Quando você fica ansioso, a prova de que nós não fomos feitos para isso é que você contrai enfermidades, úlceras, né? Dor nas costas, dor de cabeça, insônia. Tem algumas doenças específicas que vêm taquicardia, vêm por ansiedade. Nós não fomos criados para cultivar ansiedade. Plantas e animais não ficam ansiosos. A única criação de Deus que sofre de ansiedade somos nós. Mas nós não fomos criados para ficar ansiosos, porque a ansiedade nos torna doentes. É por isso que a gente tem visto uma sociedade doente. A ansiedade nos torna infelizes. E na raiz da palavra ansiedade está a ideia de estrangular. A palavra no original, ansiedade significa estrangular, sufocar. E é isso que a ansiedade faz. Ela estrangula, ela sufoca a nossa vida. Não é natural. E agora com esse negócio de coronavírus, a pessoa está ficando mais ansioso. Tem gente com medo de respirar. Existem pessoas com medo de tudo, ansiedade. E agora, o que vai ser? E eu posso dizer uma coisa a vocês, ninguém nasce ansioso. A gente aprende a ansiedade. É necessário muita prática para a gente ficar bom nisso. Uma pessoa ansiosa, ela teve que trabalhar bem, foi muita prática, muito discipulado. Mas a boa notícia é que se a ansiedade é algo que se aprende, então ela pode ser desaprendida, desde que você crie novos hábitos. Quem está entendendo, diga amém? Aí você pode perguntar, pastor, mas qual é o remédio para a ansiedade? Eu não vou trazer para você os remédios clínicos, né? Eu quero aprender, né, ensinar nessa noite hoje, em cima do salmo que fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Outra tradução diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. A primeira mensagem do salmo é de um pastor. Você sabe qual é o trabalho do pastor de um rebanho de ovelhas? Primeiro, o pastor é aquele que supre as necessidades. O pastor é aquele que provê alimentação, abrigo, supre as necessidades básicas da ovelha. Segundo, o pastor deve proteger a ovelha. Ele defende a ovelha contra os inimigos, os lobos e os perigos. Terceiro, o pastor guia. Ele mostra o caminho quando a ovelha está confusa, sem saber para onde ir. Quarto, o pastor corrige qualquer dificuldade ou problema que aparece. Quando a ovelha começa a ficar ansiosa demais, ele começa a direcionar. Mas quando essa palavra pastor é atribuída a Deus, todas essas funções atingem uma perfeição absoluta. Porque quem é o pastor do Salmo 23? Quem é o pastor? O Senhor. Mas você sabia que a palavra Senhor foi traduzida da palavra Jeová? O pastor é Jeová. Jeová é o nome de Deus. Jeová significa eu sou. Esse é o nome pelo qual Deus se relaciona com a raça humana. Jeová significa eu sou o Senhor, eu sou o Deus eterno, eu tenho compaixão e misericórdia, eu não fico irado com facilidade, a minha fidelidade e o meu amor são grandes. Jeová significa eu cumpro a minha promessa a milhares de gerações, eu perdoo o pecado daqueles que confessam, eu protejo os meus filhos e castigo também quando há necessidade. O nome Jeová, né, vem acompanhado de uma promessa, e nós temos na Bíblia, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Você está precisando de paz? O nosso pastor tem paz para você.
Isso significa que se a sua alma está angustiada, o medo e o pavor têm assolado a sua mente. Você precisa confiar naquele que diz: a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Eu queria dizer que o Deus da paz está aqui no nosso meio, Ele alcança a sua casa e sua família agora. Outra faceta do nosso pastor é que Ele é Jeová Tzitkenu, o Senhor é justiça. Quem sabe você foi injustiçado, perseguido, roubado, caluniaram você, fizeram uma dívida no seu cartão de crédito e você se sente desamparado. Eu quero dizer, ainda há esperança, porque o Senhor é a nossa justiça e Ele julga a nossa causa. Outra coisa do nosso pastor é que ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele sabe tudo com antecedência, Ele planeja tudo perfeitamente, Ele providencia na hora certa. Não vai faltar alimento na minha casa e nem na sua, não vai faltar o danoninho para os meninos, não vai faltar, em nome de Jesus, o recurso para pagar as contas. Eu quero declarar isso em nome de Jesus, porque Ele é Jeová Jireh. Ele é Jeová Shammah também. Sabe o que significa? Ele diz: eu sou o Deus que sempre estou perto, eu sou o Deus que eu não estou longe, se você clamar por mim, eu te ouço. Vejam, você, para poder conversar comigo, às vezes pessoalmente, você tem que ligar para a Silma, para poder marcar um horário, né? Para você conversar com alguém muitas vezes, mas para você conversar com o Rei do Universo, basta você fechar os seus olhos e clamar por Ele. Você pode conversar com Ele, Ele é presente a todo momento, Ele é presente. E Ele também é o nosso pastor, Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. E lá em Isaías 40 diz assim: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Quer dizer, Deus está prometendo: eu vou suprir. Ele não está dizendo talvez, Ele não está dizendo eu vou pensar nisso, Ele não está dizendo provavelmente, Ele está dizendo eu suprirei. Veja a perfeição do caráter de Deus. Ele não faz promessas que Ele não cumpre. Ele não é como nós que prometemos e falhamos, né? Ele é fiel. Lá em Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, o Jeová Jireh, o Jeová Roi, o meu pastor, suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso não significa que Deus vai fazer todas as minhas vontades, significa que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Eu vou repetir: Deus não está dizendo eu vou fazer todas as suas vontades, Ele está dizendo eu vou suprir todas as suas necessidades. Porque se Deus fizesse todas as minhas vontades, eu ia ficar birrento e chato, assim como você. Você seria a criatura mais egoísta do mundo. Mas Ele diz: eu vou suprir cada uma das suas necessidades. Deus está dizendo: eu vou suprir todas as suas necessidades. Davi afirma que não tem falta de nada, porque Deus supre as suas necessidades. E qual é a abrangência dessa palavra todas? Ele supre as necessidades espirituais. Você tem necessidade espiritual, Ele supre. Você tem necessidades emocionais, Ele supre. Você tem necessidades materiais, Ele supre. Você tem necessidade na saúde física, Ele é aquele que cura toda enfermidade. Você tem relacionamentos quebrados, Ele supre as suas necessidades, todas as necessidades. Deus é poderoso para suprir todas as necessidades. Deus protege, Ele direciona, Ele corrige os problemas na nossa vida. Se o Senhor é o seu pastor, ficar ansioso não é somente improdutivo. Se o Senhor é o seu pastor, ficar ansioso não é somente irracional. Se o Senhor é o seu pastor, ficar ansioso não é somente prejudicial, mas é desnecessário. Cultivar a ansiedade é uma atitude suicida. Equivale a dizer que Ele não vai suprir as minhas necessidades, mas Ele disse: eu suprirei cada uma das suas necessidades. Portanto, a ansiedade é na prática falta de fé. Ansiedade é na prática desconfiança de que o pastor não vai suprir as minhas necessidades. Eu pergunto: você tem um pastor? Quem aqui tem um pastor? Você tem um pastor? Quem é o pastor da sua vida? Pode dizer mais uma coisa: Deus não é o pastor de todas as pessoas. Ele é somente pastor daqueles que confiam nele, daqueles que reconhecem o seu poder. Ele só é pastor de ovelhas que se submetem a Ele.
Ele só é pastor daqueles que se submetem à sua autoridade. Mas se você se submeter a Ele e à sua autoridade, Ele diz: eu vou suprir todas as suas necessidades. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o seu pastor é o lazer, né? Você vai procurar descanso, praia, chácara, shopping, cinema, mas você nunca vai ficar satisfeito, vai faltar sossego no seu coração. Se o seu pastor é o trabalho, você nunca vai se sentir descansado, porque o trabalho mantém a gente cansado o tempo todo. Se o seu pastor é seu marido, né, ou a sua esposa, você nunca vai se sentir completo, porque só Deus completa o ser humano. Mas se o Senhor for o seu pastor, nada vai te faltar. Se o Senhor é o seu pastor, não tem por que ficar ansioso, Ele vai suprir as nossas necessidades. E aí eu pergunto, como é que Jesus se torna o meu pastor, né? Eu disse que Ele não é pastor de todo mundo, mas Ele é pastor de algumas pessoas. Então como é que Ele se torna o meu pastor? Quando eu recebo Ele como Senhor da minha vida. O Senhor é o meu pastor. A palavra aqui, chave, é renúncia, entrega. Eu entreguei minha vida a Ele e eu sei que Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Você reconhece Deus como Senhor da sua vida, então Ele se torna o seu pastor. E o que significa ser o Senhor? Significa que Ele está no controle. Hoje em dia a gente fala o chefe, né? O presidente, o CEO, o gerente geral. Eu queria dizer que o Senhor, Ele é o dono da sua vida. E lá em Lucas 6,46 diz assim: por que me chamas Senhor, Senhor, se não fazes o que eu ordeno? O Senhor é aquele que fala e é obedecido. Caso contrário, Ele não é Senhor. A ovelha é aquela que se submete ao pastor. Caso contrário, ela não aceita o pastor como pastor da vida dela. E receber o Senhor na vida implica em 3 atitudes. É bom você entender, lá em João 10, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, as 3 palavras que descrevem o significado de ter Jesus como Senhor é: primeiro, eu devo conhecer a Jesus. Segundo, eu devo ouvir a voz do Senhor. Terceiro, eu devo seguir o que o Senhor ordenar. Ele é o seu pastor, e assim que Deus assume o comando, eu pergunto: quem está no controle da sua vida? Deus nos concede escolha, você pode escolher. Ele deu o livre-arbítrio. Há 2 opções: eu posso estar no controle da minha vida, e aí eu vou viver eternamente ansioso, ou eu coloco nas mãos de Deus o controle da minha vida e confio que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Mas tem uma coisa: Deus não aceita ser copiloto. Porque tem gente que fala: Senhor, vem, assume tudo, mas você está chamando Deus para ser copiloto. Não, Ele é o piloto. Deus sabe o que é bom para a nossa vida. Deus sabe o que é bom para a nossa vida, Ele continua no controle. Eu queria dizer, se Deus é o piloto, Ele vai nos levar a pastos verdejantes. Se Deus é o piloto, Ele não vai deixar com que falte nada. Ele tem um poder para guiar a nossa vida, mesmo que você não saiba para onde ir. Mas se Ele for o seu pastor, Ele te direciona às águas tranquilas. Se você está no comando da sua vida, você está agindo no lugar de Deus. E agir no lugar de Deus é a raiz da ansiedade. Não confiar que Deus está cuidando é a raiz da ansiedade. Se você está no controle da sua vida, você tem toda a razão para ficar ansioso. Por isso que a ansiedade vem. A maior parte de tudo que acontece na nossa vida está fora do nosso controle. Ou você consegue controlar seu temperamento? Fala a verdade. Ô, pastor, eu consigo. Tem dia que você fica com raiva assim, que dá vontade de xingar, e aí você consegue engolir sempre? Tem dia que dá, tem dia que não. Sim ou não? É verdade ou não é? Um dia desse eu fiquei com tanta raiva no trânsito, que a minha mulher estava no carro comigo, ela falou: Daniel, pelo amor de Deus. Um cara chegou e entrou na minha frente, assim, como se fosse assim, tinha uma fila de carro para poder virar à direita, e tem sempre aqueles que acham que estão assim. Ele saiu lá do meio de tudo, embicou na frente do meu carro, assim. Eu falei: não, o que é isso? É um absurdo, né? A gente como ser humano, né? Eu estou na fila, por que esse cara vai entrar na minha frente? E ele embicou lá, e eu embiquei também, e aí eu comecei a buzinar, e ele queria passar, e eu fui jogando meu carro em cima dele. Sabe aquele negócio que você perde o controle? Estou dizendo, nós somos ser humano. E o cara tentando entrar, e eu batendo em Ivone, mozinho, aquele jeitinho dela.
Pelo amor de Deus, mozinho, mas eu perdi o controle, eu não deixei o cara entrar de jeito nenhum. Eu estava disposto a jogar meu carro em cima dele. Porque eu falei, pô, mas que cara folgado. Todo mundo está na fila, ele chega aqui, vai meter no bicão assim, achando que vai entrar. E aí eu passei para o outro lado, e o cara depois começou a me xingar lá atrás, não sei o que, isso e aquilo outro. E a Ivone falou, mozinho não responde, mozinho não responde. Mas eu estava morrendo de vontade de sair do meu carro e ir lá e xingar de tudo quanto é nome também. Eu estou dizendo isso porque a gente acha que está no controle, mas existem situações que a gente perde o controle. Existem situações que a gente faz o que não deve ser feito, mas quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele nos direciona, Ele nos leva a pastos verdejantes, Ele nos leva a águas tranquilas, Ele controla. Eu escolho Jesus como Senhor da minha vida. O que a gente tem que fazer? A gente precisa entregar a nossa vida toda a Ele. É por isso que diz, o Senhor é meu pastor. Fale com Deus a respeito de tudo que te causa ansiedade, faça oração. Aproveite esse tempo de confinamento, que tomara que acabe isso rápido, em nome de Jesus, para orar mais. Desliga essa porcaria dessa televisão. Você pode até usar a televisão para entrar no YouTube da igreja, Central do Barreiro, lá tem mais de 30, 40, 50 mensagens para você assistir todo dia, e vão ser mensagens de esperança, de paz, de confronto, mas mensagens de Deus para a sua vida. Clica lá na internet, Pastor Daniel Sampaio, ou Central do Barreiro, fica assistindo, fica ouvindo. Você pode assistir o louvor da Gabi Sampaio, de todos os cantores abençoados que esse Brasil tem, mas tem gente que insiste em ficar na frente da Globo, na frente do SBT, na frente do... Gente, eles só vão levar pânico para dentro da sua casa, não permita. Da mesma forma como você que está me assistindo em casa, eu tenho certeza que o mesmo Espírito que está aqui, está aí dentro da sua casa. Porque quando a unção de Deus vem aqui, ela é também transmitida para dentro da sua casa. Cuidado com a televisão e no canal que você liga, porque podridão entra dentro da nossa casa quando a gente deixa ligado. Toma cuidado com o que entra. O pânico entra quando a gente deixa ligado. Sabe, a gente precisa encontrar tempo para Deus, para não ficar ansioso. A ansiedade não muda coisa nenhuma, mas a oração muda. Então é melhor orar do que ficar ansioso. Ansiedade é a agitação que não produz coisa nenhuma. Enquanto que a oração nos coloca em contato com Deus, que pode mudar todas as coisas. Toda vez que eu sinto ansiedade, eu fico diante de duas opções: ou eu entro em pânico, ou eu posso orar. E lá em Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você viu o que o texto diz? Mas em tudo, pela oração e súplica. Eu vou destacar o em tudo. Não ore somente por assuntos da sua vida espiritual. A maioria das pessoas, quando oram, fazem orações que acham que Deus quer ouvir. Ore por tudo. Coloca tudo nas mãos dele. Para de conversar com quem não está nem aí para você e não pode te ajudar. Se você tiver que falar, fala com ele. Ele quer te ouvir. Conta para ele seus problemas. Diga para ele as suas ansiedades, porque a oração vai trazer paz no seu coração. A Bíblia diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sabe o que significa lançar? Significa liberar, soltar. Oração é a corda estendida para tirar você do poço da ansiedade. A oração é aquela corda estendida para trazer você para o poço da esperança. Você sabe qual é o problema, a maioria de nós? É que a gente lança a ansiedade do mesmo jeito que a gente pesca. Eu já me tornei pescador profissional, porque eu fui uma vez com o Gesto na pescaria, eu já sou pescador profissional. Eu tenho até uma carteirinha de pescador. Então, se alguém falar, eu fui uma vez. E eu fui lá naquela pescaria selvagem do Gesso, lá acampado na beira do rio. Gente, que coisa maravilhosa, você sair de noite para pescar e você joga o farol, você joga a lanterna assim, está os olhinhos de jacaré te olhando, é um negócio maravilhoso. Aí você volta para casa, você até acostuma com aquele negócio, você fala: gente, se esse barco virar, Senhor, não deixa virar, esse barco aqui é do Senhor Jesus. Enquanto o Gesso estava no leme lá, eu estava intercedendo, mas graças a Deus aprendi, Deus está no controle de tudo. Porque tem gente que faz igual o pescador,
Vejam, ele lança a ansiedade, mas depois rebobina a carretilha, traz tudo de volta. Você sabia que o nascimento da ansiedade é a morte da fé? E a outra coisa que a gente precisa fazer, para a gente viver sem ansiedade, a gente precisa viver um dia de cada vez. Eu estava falando em pescaria aqui, estou lembrando do Joaquim. Joaquim também se tornou pescador profissional. Porque eu sei que o Joaquim, quando foi para a pescaria, estava morrendo de medo. Ele até chorou. Me falaram que ele até chorou. Eu não sei se de saudade da de Lourdes, ou ele ficou com medo, mas o bichinho foi para a pescaria, voltou mais aprumadinho, mais abençoado. Até a mulher falou que ele está melhorzinho, né? A gente louva a Deus. Agora a gente, na pescaria do rio de Deus, a gente lança e deixa. Ele cuida da nossa ansiedade. Outra coisa, a gente precisa viver um dia de cada vez. Focalize, concentre-se em viver um dia de cada vez. Não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã. Jesus está dizendo, basta cada dia o seu próprio mal. Ele está dizendo, não fique ansioso pelo amanhã. Amanhã é um outro dia. Viva bem o hoje. Se você viver bem o hoje, você está plantando para o amanhã. Jesus está dizendo, não abra o guarda-chuva enquanto não chover. O ansioso, se a previsão fala que vai chover quarta, ele já sai segunda com o guarda-chuva aberto. Ele já está sofrendo pela chuva que nem chegou. Nós precisamos tomar muito cuidado. Hoje é o amanhã sobre o qual você se preocupou ontem. Quando a gente fica ansioso, a gente não altera coisa alguma a respeito do que passou. Nós não podemos controlar o que vai acontecer no futuro. E quando a gente fica ansioso, a gente só estraga o nosso presente. Eu queria dizer, aproveite o presente para dar o melhor para Deus. Você tem o dia de hoje, que hoje seja o dia mais abençoado da sua vida. Você que está aqui ou você que está me ouvindo, às vezes você está me ouvindo, mas você não está ouvindo direito. Deus está falando, mas você não quer ouvir, porque você está preocupado com amanhã, você está preocupado com quarta-feira, você está preocupado com sexta-feira. Aproveita o agora, não volta mais. Hoje é um dia único na sua vida. Gente ansiosa está ouvindo aqui, mas ele está preocupado com amanhã. Mas a pessoa que sabe viver cada dia, ele está assimilando cada palavra, dizendo, é para mim, Senhor, essa palavra é para mim. Eu tenho andado ansioso, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os acontecimentos futuros podem ser ameaçadores, mas é por isso que Deus nos dá um futuro em segmentos de 24 horas. Quer dizer, viva cada dia. Não pule. Você sabia, lá quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele fala assim, nos dá hoje o pão de cada dia. Hoje, amanhã, ele vai dar outro pão de cada dia. Vencer a ansiedade é uma batalha de todos os dias. Não existe um comprimido que cura a ansiedade. Não. Eu sei que a medicina evoluiu. Existem coisas que podem te ajudar quando você está em surto de ansiedade. Mas se você achar que você vai ficar tomando esse remédio a vida inteira e vai ficar sem ansiedade, você vai ficar dependente disso. Não existe um curso ou um livro que nos impeça de ficar ansiosos. Não existe uma experiência espiritual que a gente passa, que de repente a gente fica imune à ansiedade. Não existe uma oração forte, de uma vez só, que fala em nome de Jesus, a ansiedade vai embora, tu vai embora, nunca mais eu fiquei ansioso. Ah, se pudesse. Não é assim. Você luta contra isso e vence dia após dia. É como o velho homem, você põe na cruz todo dia e diz, eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você sabe qual é o antídoto para a ansiedade? É hora após hora, momento após momento. É você dizer para você todo momento, eu creio que o Senhor é meu pastor, e Ele supre as minhas necessidades. Eu creio que o Senhor é o meu pastor. Eu pergunto, quem é que está no comando da sua vida? Quem é que está dando ordens? Se eu estou no comando, então eu tenho razão de sobra para ficar ansioso, porque eu não posso controlar nada, nenhum de nós. Nós nem sabemos o que vai ser de amanhã. Pode ser que nem haja amanhã para alguns. Tomara que todos aqui tenham um amanhã, né? Mas a gente não tem certeza, eu não posso dar certeza. Mas se Deus está no comando, a responsabilidade é dele, e ele tem capacidade para dar conta do recado. O que deixa você ansioso? Eu pergunto, o que tira você do sério? O que leva você a indagar, será que algum dia as coisas vão dar certo na minha vida? O que é que vem à sua mente que provoca um frio no estômago? Eu não sei o que é, mas não importa. Deus sabe, Ele te conhece. E a Bíblia diz que Ele nos conhece pelo nome. Ele não te chama de Psil, Ele não te chama de
Ele não te chama de, não, Ele me chama pelo nome, Daniel. O Senhor é o pastor do Daniel e nada me faltará. Você que está me ouvindo aí, escreva aí, o Senhor é o pastor do Gerson e nada me faltará. Escreva aí, para que você possa estar participando. A gente precisa dizer isso todo dia. Você sabia que o Pai Celestial sabe o que nós precisamos? E aí, lá em Mateus, ele diz assim, se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Deus não vai suprir todas as suas vontades, mas Ele diz, eu supro todas as suas necessidades. Quando chegar em casa hoje, você que já está em casa, leia o Salmo 23, memorize o Salmo 23, você vai encontrar os pronomes eu, meu e minha 17 vezes nos 6 versículos. 17 vezes, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Está dizendo pessoal, Deus é um Deus pessoal. Ele não é um Deus distante, né? Que a gente tem que falar, Senhor, o Senhor que está aí. Não, Ele está aqui no nosso coração, Ele habita aqui no nosso meio, Ele está aí na sua sala, onde quer que você esteja. Esse salmo fala de um relacionamento pessoal com Deus, e esse é o antídoto para o estresse e para a ansiedade. Nenhuma religião pode parar a ansiedade. Não é de religião apenas que você precisa. Você precisa de um relacionamento pessoal com Ele. Você precisa de um pastor, alguém que supre as suas necessidades, alguém que te protege, que te dá direção e te corrige. Portanto, eu queria declarar, toda ansiedade é vencida quando você tem a consciência de que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Ele diz, eu te levo para você ir andar nos pastos verdejantes, não vai faltar o que comer. Eu te levo às águas tranquilas, não vai faltar a água para saciar a sua sede. Ele diz, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu vou estar junto. Jeová chamar, eu vou estar junto, vou enfrentar junto com você, você vai sair mais forte disso. Deus está dizendo, é para isso que eu te criei para você me conhecer. Deus sabe tudo a seu respeito, Ele quer que você o conheça, foi para isso que Deus enviou Jesus, Ele enviou Jesus para isso, Ele enviou Jesus porque Ele nos ama profundamente, porque Ele se importa conosco. Eu queria declarar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é, Ele será, Ele sempre foi, Ele sempre será, Ele continua sendo o nosso pastor. Você tem que declarar isso. Ele não é apenas o pastor, Ele é Senhor. Vejam, o Senhor é meu pastor e o meu pastor é meu Senhor. As duas coisas têm que andar junto. O Senhor é meu pastor e meu pastor é meu Senhor. Vejam, uma coisa não invalida a outra. E é por isso que nós vencemos, porque a gente para de carregar pesos desnecessários. Para de carregar peso que não é seu. Para de se preocupar com coisas que você não vai poder mudar. Leve a Deus em oração. Viva uma vida mais leve. Porque quando a gente fica ansioso, é difícil, gente. A ansiedade é o mal do século. Se tivesse aí uma pílula para poder vencer a ansiedade, quem achasse isso aí ia ficar bilionário, trilionário. Mas eu queria dizer, a ansiedade é vencida quando você entende que Jesus continua no controle. Esse coronavírus vai passar como tudo passa, mas Deus continua sendo Deus e Ele continua no controle. Queria declarar, em nome de Jesus, não fique enchendo a sua mente de lixo. As televisões querem gerar pânico para você. Essas televisões, eu tenho muito tempo que não assisto mais Globo, nem Bandeirantes, eu louvo a Deus, eu fui liberto disso, não assisto mais esses negócios, porque tudo que fala lá me deixa chateado, e eu não quero ficar chateado, então eu não quero nem ouvir. Eles são a favor do espírito do anticristo, eles odeiam o cristianismo, então por isso eles não são meus amigos, eu não tenho que dar ibope para eles, se depender, nenhum recurso vai para eles. Eu acredito que todas as empresas que têm um pouquinho de temor de Deus não deveriam anunciar em nenhuma dessas televisões, deixa quebrar, não faz bem nenhum para nós.
Você pode entrar no YouTube e assistir de graça todas as ministrações, todas as canções mais ungidas do mundo. Você entra, põe na sua televisão e assiste sem pagar nada. Você assiste e é edificado. Eu queria dizer, encha a sua mente daquilo que traz esperança. Porque se você fizer isso, você vai poder enfrentar melhor essa crise. Se você fizer isso, você vai poder caminhar e crescer mais. E eu quero declarar, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Diga comigo, o Senhor é o meu pastor. Diga assim, o Senhor é o pastor do Daniel, diga seu nome. E nada me faltará. Ele é o nosso pastor pessoal. Quem entende isso? Ele é o nosso pastor, ele sempre foi, ele é e sempre será o nosso pastor. E ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio. Hoje de manhã nós ministramos sobre o aspecto do Salmo 23. Agora à noite nós estamos ministrando sobre o aspecto do Salmo 23. Queria dizer, quarta-feira a gente vai estar de volta ministrando a palavra de Deus. Palavra de esperança, porque a palavra de Deus é boa nova, o Evangelho é boa nova, o Evangelho traz libertação, o Evangelho tira a ansiedade, o Evangelho traz a solução. É por isso que nós pregamos o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que as notícias que nós damos aqui é o seguinte: o pecado existe, mas ele pode ser vencido através do sangue do Cordeiro. É por isso que a gente traz aqui, a enfermidade pode vir, mas existe um Jeová Rafá que pode curar toda a enfermidade. A injustiça pode vir, mas existe um Jeová Tzidkenu que é a nossa justiça. Muitas vezes pode faltar alguma coisa, mas ele diz, eu vou suprir todas as suas necessidades. E prosperidade nada mais é do que ausência de necessidade. Tem gente que acha que prosperidade é opulência. O que adianta ter 2 pessoas em casa e 5 carros na garagem? É até burrice, né, gente? Os carros todo mês vão deteriorando, vão perdendo preço. Você não precisa disso. Lá em casa, por exemplo, agora só está eu e Ivone, a gente está com um carro só. Era 2, eu falei, não, vou ficar só com 1. Porque na maioria das vezes, né, quando a gente vem para a igreja, vem juntos. Quando eu saio para o trabalho, às vezes ela fica em casa. Se tiver que sair para 2 lugares, a gente pega o Uber. Fica muito mais barato que ter 2 carros. A gente evita pagar tanta despesa, depreciação do carro. A gente decidiu ter uma vida simples, para poder servir a Deus melhor, para poder caminhar com Deus melhor. É isso, gente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Vamos repetir mais esse versículo? O Senhor é meu pastor. Então eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça agora e diga comigo assim: ansiedade, você não vale nada e eu te rejeito na minha vida. Eu declaro agora que o Senhor é o meu pastor, que o Senhor continuar sendo o meu pastor, e Ele supre as minhas necessidades. Ele me leva a pastos verdejantes. Ele me leva a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele não me desampara. Ele está comigo, porque o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Agora continue aí, Pai, eu quero abençoar os teus filhos. Eu quero ministrar, ó Deus, nesse período de pânico, de crise, de incerteza, que o Senhor continua no controle. Ó Deus, os arautos do caos sejam repreendidos agora na autoridade do nome de Jesus. Os arautos do pânico percam a força sobre a nossa nação, e que nós possamos ver, ó Deus, essa nação cheia de esperança, porque nós vamos atravessar mais essa e sair mais fortes, nós vamos atravessar mais essa e sair mais maduros, e a tua igreja vai continuar caminhando cheia da tua presença e da tua unção. Nós abençoamos cada família agora, na autoridade do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos cantar uma canção?